Começando a Reda Pra Cá, mais uma semana e hoje um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Antes, eu quero agradecer sempre aqui nossos parceiros, Salsa Parrilla, seu buffet, prêmio de todos os dias, Cediplan, plano de saúde, que tem loja física já em Barbacena e está expandindo cada vez mais na região, o Sinteac, que é um sindicato que tem uma atuação muito forte em Juiz de Fora e na região, o Instituto de Saúde HSVP, que é o Hospital São Vicente de Paulo, e ao meu lado o Clóvis também tem os parceiros aí que incrementam, né, e para a gente tem sido muito importante esse apoio no programa, né, Clóvis? Boa noite, Ricardo, um prazer mais uma vez estar por uma Reda Pra Cá, agradecer a Elétricos Gerais, lá o Berg e o Charles, mandar um abraço especial para eles, e parte elétrica a gente tem que selar porque é o melhor preço da cidade. Superfinanças que está entrando com a gente no projeto, né? E semana que vem certamente teremos mais novos parceiros e hoje assim eu estou muito feliz que o assunto está muito voltado para o meu lado, tá, Ricardo? Um assunto... Então apresenta aí os convidados. Aí. Pode te apresentar meus convidados, não, que são meus grandes mestres, são pessoas que me ajudaram a me formar e me ajudaram muito que eu consegui implementar no Tupi quando estive lá, eu devo muito a esses dois rapazes aí. Um, né, completamente tranquilo e calmo, nunca ninguém viu ele explodindo em nenhum jogo do JF Vôlei, né, que é meu amigo Toledão, né, Toledão? E o outro, a tranquilidade em paz, Maurício Barra. Que são os precursores de tudo isso, né? De todo esse projeto. São os idealizadores, melhor dizendo, né? De todo esse projeto. Deveriam, ao meu ver, ter um reconhecimento, né? Porque Juiz de Fora é muito, eu chamo muito pobre, com aqueles que enriquecem muito Juiz de Fora. Esses aí deveriam ter, mas não por ter vencido, não pela história, mas pelo conjunto. É pela dedicação que tem há muitos anos ao esporte de fora. Eu acho que quem faz isso, educa. E a educação movimenta a cidade. Eu vi a cidade essa semana, mais uma vez, assim, completamente focada em algo de esporte. Esporte é a melhor coisa do mundo, gente. O esporte é o que me criou, o esporte me tirou da droga, o esporte me tirou de qualquer tipo de males. E o esporte é um pilar fundamental. E essas pessoas aqui que estão aqui, que eu falo com muita tranquilidade, porque realmente eu sou fã dos dois, independente de qualquer coisa, das pessoas, dos seres humanos, mas assim, o papel que eles fazem de fora, Ricardo, é fundamental e a gente tem, na derrota ou na vitória, sempre exaltar a dedicação, o carinho e, principalmente, a forma com que eles estão sempre dispostos a lutar por Juiz de Fora, mesmo às vezes Juiz de Fora não sendo tão assim, aberto, né, a essa luta que é o dia a dia do esporte local, que é complicado. Pela resiliência também, por tudo que eles estão fazendo aí. E vocês viriam aqui, independente de qualquer resultado, nessa semana, melhor ainda que veio a vitória, mas o convite, inclusive, tinha sido feito antes desse jogo, independente do resultado, porque é um projeto vencedor desde a sua origem, diante de tudo que o Clóvis falou e o trabalho que vem sendo desenvolvido em Juiz de Fora, que vai muito além de um jogo de 3 sets ou 5 sets dentro de quadra. É um projeto muito mais amplo que isso. Então, inicialmente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, é uma honra, e falar um pouquinho desse nome vencedor, dessa marca vencedora em Juiz de Fora, que é o JF Vôlei. Muito obrigado. A gente que agradece, bom dia. Boa tarde já, né? Ricardo, Clóvis, a gente está entre amigos aqui. Depois que tudo que vocês falaram, eu vou embora. Não preciso mais, vou embora. Não, agradecer aí as palavras generosas, essa deferência, né? O trabalho continua. Então, a gente está muito satisfeito. Realmente, a gente viria aqui antes. Foi questão de agenda mesmo. Acho que a gente estava na viagem de Fortaleza, sim. Né? Começando as semifinais. No meio de uma decisão. Aí eu falei, Ricardo, segura aí, porque tá difícil. Mas a única parte boa do esporte é isso, né? Que a gente viaja bastante. Aí, enfim, mas muito feliz aí, podemos trocar uma ideia aí, vai ser sempre bom, tá? Com vocês dois aí. Ao Toledo também, obrigado. Eu que agradeço, assim, fazer parte desse projeto é muito gratificante. O Maurício é o grande mentor e fundador do projeto, eu apenas vim depois, a partir do convite dele, e aí desde 2012 estamos aí batalhando junto, nos altos e baixos aí, para que a gente consiga manter esse projeto sempre vivo. Antes da gente falar de tanta coisa bacana que envolve o JF Vôlei, eu queria dar a oportunidade até de falar dessa loucura que foi a procura de ingressos para a final aí, e o que houve aí que as pessoas não compraram, mas depois não conseguiram o ingresso. Enfim, é uma oportunidade também de esclarecer isso diante dessa maluquice que se tornou essa grande final aí do vôlei. A questão dos ingressos foi
surpreendente para nós, né? Mas em 30 minutos, mais de 6 mil pessoas compraram quase que instantaneamente os ingressos. E aí, obviamente, que a plataforma tem um período, né, um gap ali, entre receber o recurso e gerar o ingresso, e aí extrapolou o número de ingressos que estava disponível para venda. Então, muitos ingressos agora, muitos pagamentos serão estornados, porque já havia sido comprado por pessoal antes. Pra você ter uma ideia, o ginásio tem capacidade para quase 6 mil e mais de 6 mil acessaram ao mesmo tempo. Exatamente, foi isso que aconteceu. E que as pessoas precisam entender também que o vôlei não é igual ao futebol, né? Tem aquelas arenas de 30, 50, 70 mil pessoas, né, Toledo? Exatamente. A gente tem uma capacidade de 5.500 lugares, né? Mas a gente abre um lote com uma capacidade menor para justamente poder atender e ter uma melhor experiência do público dentro do ginásio. Então, com isso, mais de 6 mil pessoas compraram quase que instantaneamente, e aí esgotou o lote que a gente havia aberto. A gente estava até pretendendo fazer 3 lotes, né, com preços variados, até chegar, porque no nosso planejamento a gente iria vender até segunda-feira. A gente não esperava que em 30 minutos esgotasse todos os ingressos. Vocês esperavam essa JF Vôlei Mania que se tornou aí essa reta final aí do time? Vamos ser sinceros, né? Da maneira que está sendo, não. É uma surpresa. É uma surpresa agradabilíssima, né? A gente vem batalhando, acho que é que eu falo, né? A gente já teve outros momentos, o Clóvis foi um grande parceiro em 2021, né? A gente viabilizou várias transmissões através do apoio do Clóvis em 2021. A gente foi campeão da mesma competição, invictos, né? Mas era outro momento, era a pandemia, a gente jogou todos os jogos fora de Juiz de Fora, a gente não tinha ginásio para jogar aqui, que nenhum estava disponível, a cidade estava fechada. O Sada Cruzeiro que abriu as portas em Contagem, a gente foi campeão em Contagem. Claro que teve uma comoção na época, mas nada parecido com o que está acontecendo agora. Né? E eu vou discordar. Porque quando era naquele ginásio menorzinho, a gente sempre esgotou o ingresso muito rápido. Não, é verdade. E ficava um monte de gente querendo comprar e não ia. A gente sempre foi uma mania. Qual que é a capacidade lá? Acho que era 1.000 pessoas, né? Põe 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Mas 1.000 pessoas lá, você... Explodindo. Explodia, eu sempre ficava para depois, ligava mal, só que tô aqui fora. E já assisti jogo... Não, tem gente que ficava vendo do vidro do lado de fora. Do vidro, então assim, eu acho que que o JF Vôlei, quando... Fala de 2021, eu ajudei muito pouco, tá? Eu sempre ajudei ele porque, assim... ele sempre me ajudou muito mais. Ele me formou muito. É um cara que mais me ajudou a entender. E um dos caras, assim, que eu sempre faço menção, que ajudou o Tupi a crescer e a chegar na Série B, são esses rapazes aí. Porque o que eles me passaram de generosidade de conhecimento, pouquíssimas pessoas se disporam a colocar. Então, assim, eu tenho muito mais gratidão a ele do que ele possa ter por mim, tá, cara? Para deixar esse registro bem claro. E eu lembro ainda, só um pequeno gesto, quando a gente ainda bem lá atrás, eu, né, tenho um pequeno conhecimento sobre educação física, né, até por curso que a gente acabou fazendo na CBF, para entender o Tupi e gerir. Mas fui até o Maurício num sábado à tarde, e eu falei, Maurício, só preciso... Me ajuda a planejar aqui essa parte física, fisiológica, para a gente poder fazer um trabalho bacana, para a gente poder... Eu poder cobrar melhor meus preparadores físicos e essa parte de fisiologia que você tanto conhece. Nós começamos a conversar 3 horas, eu saí de lá 7 horas da noite. Para falar de uma coisa que, assim, ele não estava envolvido, a generosidade dele em me atender e me ajudar. E não é só comigo, é com muita gente. Então, assim, a gente deve muito isso para ele. Agora, ele falar que a JF Vôlei Mania virou, não, sempre foi. E vai continuar sendo. Mas cresceu muito nesse momento, Clóvis, concorda comigo? Eu concordo com o que você está falando. Né? Você está certo. Cresceu pela carência que se tem no esporte local também. Perfeito. E vocês hoje são a válvula que a gente tem de esporte. O esporte morreu, o JF Vôlei hoje reina sozinho, vamos chamar assim, JF. Mas, que é um projeto aonde eu vou. E eu falo para você onde eu vou, porque hoje a gente fica no Rio de Janeiro ou JF Vôlei. Os ingressos estão se encerrando em 30 minutos, não é por um acaso. E vão se encerrar de novo.
E quem quiser comprar para final, que se adiante, tá? Porque senão não vai conseguir. Porque o trabalho é muito bom, gente. A emoção é muito boa, e a dedicação é muito boa, e a energia que vocês passam é muito boa. E projeto bom é com energia boa. E não tem energia melhor do que vocês, assim. Vocês trabalham com um público que é um público jovem, que é uma renovação, né? Diferente do futebol, que é uma mescla, né? No vôlei, pelo menos que eu via né, do estádio lá, dentro do ginásio, são crianças, até idosos também acompanhando. Então é um público família, né? Sim. Sem dúvida, né, Toledo? Essa variação, né? O nosso público, ele é família, porque ele varia desde o avô, avó até a criancinha. Então vai o pai, vai a mãe, vai a criança, vai o avô, vai a avó, vai o tio. Então essa mobilização gera esse fluxo aí muito intenso, né? Então as pessoas estão acompanhando o voleibol e a gente conseguiu, né? Quando a gente foi campeão em 2021, aí conversa interna minha e do Maurício, e aí eu falei assim, Maurição, quando o ginásio inaugurar, nós vamos colocar 6.000 pessoas lá. Você é sonhador, gordinho? Falar. Porque é um salto, né? Então, assim, mas são várias coisas que culminaram nessa, vamos chamar aí JF Voleimania. O equipamento ajuda, né? O ginásio hoje, ele é um ginásio que tem um porte de nível nacional e isso ajuda, contribui. Mais a infraestrutura que a gente colocou lá de alimentação, de atendimento, que facilita as pessoas a irem e terem uma experiência positiva. E, obviamente, o time respondendo em quadra. Então, todos esses ingredientes aí vão auxiliando. Obviamente que a gente costuma sempre falar, né? A equipe profissional do JF Vôlei é a ponta do iceberg. Tem uma parte interna nossa que é muito maior, como, por exemplo, os projetos de lei de incentivo, os núcleos de formação que a gente atende espalhado na cidade, mais as escolinhas, mais as parcerias que a gente tem. Então, a gente tem um leque aí muito grande de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o JF Vôlei. E, obviamente, o resultado da quadra também fez isso explodir nesse sentido, né? O que é legal, né, Clóvis, porque pelo que eu tenho acompanhado de todos aqui do esporte em Juiz de Fora, principalmente do futebol, que sempre foi o carro-chefe com o Tupi, a gente está indo para um caminho de transformar a Juiz de Fora numa cidade do vôlei. Porque sem perspectiva no futebol, no estádio, nem jogo de futebol tem mais, de futebol profissional. O que se vê hoje é uma cidade voltada para uma modalidade que dentro do país é a segunda ou terceira em termos de público, né? Então, isso pode ser também, dentro dessa linha de projeto social, um incentivo ainda maior para essa turma. Ou você já tem percebido isso nas escolinhas, na turma mais nova? Sim. Isso aí que você falou, Ricardo, o Clóvis vai me ajudar. Qual foi aquele país... Foi a Islândia, não foi quarto de final da Eurocopa, um ano aí, quase chegou na semifinal. Foi um país pequeno, um país que deve ter o tamanho de Juiz de Fora. Acho que foi a Islândia, tenho quase certeza. E tem uma entrevista minha, alguns anos atrás, que eu falava, eu queria transformar Juiz de Fora na Islândia do vôlei. Né? Tipo assim, pegar aquela população aqui, vamos botar aqui, tipo, sei lá, 1 milhão de pessoas que estão no nosso entorno aqui e transformar, né? Na hora eu até falei, acho que eu falei besteira, né? Mas eu tinha uma ideia que se a cidade... Mas tem lugar para todo mundo, mas se canalizar um pouco para o vôlei, né? Muita gente praticando, isso vai... Eu acho que alguns resultados a gente vai ver depois, né? As escolinhas não são as nossas, não. As escolinhas de todo mundo estão cheias. Aumentou Não é de agora também, não. Eu concordo com o Clóvis. Não é de agora, não. Agora a gente vai ter um outro boom. As pessoas me ligam e falam assim, eu estou tentando no lugar X, Y, e está tudo lotado. Né? Então, tem um efeito legal econômico também para os profissionais da área, para os clubes aí que estão tendo escolinhas, né? Vão dizer que não, não é o JF, também. Né? Aí, Maurício, eu vou te provocar num tema que eu sempre discuto, que é a qualificação dos educadores. É uma coisa que você e o Toledo sempre brigaram. Ter a escolinha, ter um projeto, mas com qualificação.
onde você faz uma junção entre a prática e a teoria. Porque eu acho que todo esporte ele é feito de muita prática e muita teoria. Tem o talento natural, mas a gente nunca pode desprezar o conhecimento. E vocês conseguem fazer essa junção, né? Ter o conhecimento e ter a prática, né? Até porque, para mim, sou muito entusiasta das pessoas que vibram e passam energia. E aí, né, você que é um cara, vocês, né, são profundamente estudiosos nessa parte, né, literária da educação física, da fisiologia, vocês conseguem transformar isso também em emoção, que é uma prática, né? Porque do mesmo jeito que o jogador tem um talento natural, aquelas pessoas que estão por trás também, elas também têm energia dela, que é a prática dela de passar, né, algo além da teoria. E eu vejo isso em vocês muito mais maduro esse ano. Essa é uma percepção que eu tive de ver na televisão. Vocês estão muito mais maduros em relação a isso. O profissional de educação física, esse profissional que treina, que educa esses jovens que estão buscando, eles estão preparados na visão de vocês, estão se adaptando à nova modalidade de esporte e vôlei, porque eu vejo o beach tênis hoje em crescimento, franco crescimento, vejo o voleibol em franco crescimento, e o futebol está ficando aquela coisa mais chata, entendeu? E eu estou conseguindo entender, na minha visão, porque eu tenho uma menina de 16 anos, que tem 1,60 m, não vai jogar vôlei, que eu falei, esquece, que é apaixonada por vôlei, né? Vai lá. E, apesar do pai dela falar de futebol o tempo inteiro, o vôlei está começando a levar não só ela, como os amigos ao redor. A jogar vôlei. A brincar de vôlei. Independente da altura. Não, eu teve um pai de um aluno nosso que falou, Maurício, no churrasco outro dia as crianças estavam jogando vôlei, cara. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Não se via. Mas falando em termos de capacitação, é um lema nosso. E a gente tem professores, por exemplo, que a gente fala assim, pô, a gente oferece a capacitação, ela é obrigatória, mas às vezes ela é sábado à tarde. E às vezes tem professor que não foi. Eu falei, pô, isso talvez não vai encaixar. Né? Ele não quer. Pô, a gente está oferecendo a capacitação. Importante, porque a gente quer atender a criança lá com muita qualidade, atender a categoria de base com qualidade e o time com qualidade. Talvez um dos elogios mais legais que eu ouvi muito durante essa Superliga B foi o seguinte, porra, vocês nunca têm o melhor time, mas vocês são sempre bem treinados, né? E sempre vão chegar nesse nível que nós estamos jogando, obviamente. Aí eu falei, é verdade, que ninguém colocava a gente ali antes, né? Eu falei, ó, não sei. Vocês sempre são chatos, né? Vocês sempre estão lá. Exatamente. Estamos sempre chatos. Vocês são sempre chatos. Ano passado, cara, nós chegamos nas quartas ganhando um jogo das quartas. Quase fomos para a semi. Então tá sempre ali batendo. Mas esse negócio da capacitação é fundamental, Clóvis, porque agora eu não vejo a geração nova com essa fome de conhecimento. Eu dou aula, de vez em quando eu brinco, eu dou aula para mim mesmo. Eu fico falando ali e falo, pô, tá legal, hoje eu fui bem. Aprendi isso, né? Que eu li uma coisa, transformei em prática e falei, pô, tá bom, mas isso aqui não tá muito bom. Eu brinco, de vez em quando a minha sensação na faculdade é que eu tô dando aula para mim mesmo. Né? Não estou dando aula para os alunos. Ricardo, eu vou te tumultuar só para me poder bater no Toledo, depois eu te deixo mais à vontade. Toledo, isso me preocupa, porque a resposta do Maurício eu já tinha mais ou menos a ideia que seria isso. Cara, o quão para você tão machuca pra gente, assim, me machuca particularmente, me causa um pouco de frustração, pelo seguinte, a gente está numa era de telefone, de rede social, de não sei o quê, e a gente vê muitos professores de educação física, isso é uma constatação minha, que são escravos disso aqui, são professores disso aqui, e não são professores daquilo que vocês estudam e trabalharam a vida inteira, que é a questão da fisiologia, a questão da adaptação, porque os treinos são individualizados. As relações humanas. As relações humanas são individualizadas. O jeito de cobrar de um é diferente de cobrar do outro. Cada um tem uma capacidade, né, técnica e fisiológica de poder avançar. Isso é uma coisa que vocês sempre conseguiram passar para mim, da individualização, de idade, de grupo. Né? E eu não estou conseguindo ver isso nos novos. Que tipo de preocupação que você vê nisso? E qual o recado que você dá para essa geração? Porque ainda dá tempo. A preocupação que eu vejo, assim, até aproveitando a fala do Maurício, quando a gente está em sala de aula, a gente percebe uma mudança de comportamento muito grande. Né? Antes, o que a gente, quando eu era aluno, ficava preocupado em anotar. Hoje, o pessoal não anota nada. E isso não auxilia na retenção da informação. Né? E aí eu
costumo dizer para os alunos o seguinte, olha, não tem teoria sem prática, e não tem prática sem teoria. Então, a tendência mundial é que a prática esportiva ela ganha cada vez mais adeptos. E como profissional de educação física, ele tem que investir no conhecimento no esporte. Por quê? Qual que é a tendência? Como você falou do celular, hoje os pais, principalmente de crianças recém-nascidos, etc., estão preocupados com a multitela, né? Porque a criançada hoje está fixada na tela. E qual a consequência disso? Para tirar da tela, tem que levar para a prática esportiva. Então, por isso que hoje várias modalidades que no passado não existiam, como beach tênis, futevôlei e várias outras modalidades, elas estão explodindo justamente porque as pessoas estão procurando a prática, o movimento, né? E claro que o profissional de educação física ele tem que estar preparado para isso. E como que ele vai se preparar? Não é só na teoria, ele tem que praticar. Então eu costumo falar para os meus alunos que se não praticar, não vai conseguir conhecer. E sem conhecimento não tem como fazer. Então, a gente tem que fazer, a gente já faz, o Maurício já sempre fez isso, né? A formação teórico-prática. Não somente lá na teoria, estudando, mas é teórico-prática. E nós estamos tentando aí, desde a universidade, várias outras ações, para que a gente possa formar o profissional de educação física, e digo mais, profissional do esporte, né? Não só da educação física, profissional do esporte, entender que existe uma mudança de comportamento, isso é fato. Não tem como brigar com a tecnologia, isso é outro fato, mas ao mesmo tempo, o esporte ele vai se beneficiar com isso, a longo prazo. Por quê? Porque o esporte é uma das únicas manifestações da sociedade que gera emoção. E o ser humano ele é movido pela emoção. Então, o esporte de qualquer nível, seja de nível escolar, de nível alto rendimento, alto nível, amador, ele emociona as pessoas. Então, a pessoa vai buscar justamente essa emoção, seja praticando, seja assistindo, seja envolvido de algum momento. Então, essa é a nossa condição aí eu falo para os alunos, estudem esporte, qualquer modalidade, porque o esporte daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ele vai ser o motor econômico do Brasil. Então, tem um dado da Pluris Consultoria de 2000, se não me engano, acho que de 2020, se não me engano. O esporte como um todo, ele é 1,6% do PIB nacional. O que o esporte produz economicamente, ele é praticamente o mesmo PIB da Sérvia, por exemplo. Então, assim, a tendência é aumentar. Hoje a gente já vê o futebol, que não tem como, eu falo que o futebol é religião, é como se fosse uma religião, e eu brinco, né, o primeiro esporte é o vôlei, porque futebol é religião, então o esporte mesmo é o vôlei. E a tendência da gente ter manifestações de outras modalidades é muito forte. Então a gente tem o basquete se fortalecendo, a gente tem o beach tênis, tem o futevôlei, tem uma série de modalidades que está se fortalecendo, e o skate, né, o surf, e várias outras modalidades que têm a atenção da mídia, que justamente por causa desse envolvimento das pessoas através da emoção que o esporte gera. Então a gente tem a preocupação, eu especificamente, a preocupação não só de formar a pessoa voltada para o esporte, mas formar com a consciência de gestão. Né? Esse é um ponto que Juiz de Fora está atrasado aí uns 30 anos. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com essa parte externa ao esporte. Toda a estrutura, como pensar, tomada de decisão, como, por exemplo, marketing esportivo. A gente não exerce aqui na cidade, é muito pouco. Muitas vezes eu e o Maurício, a gente chegava e o empresário, utiliza a gente, faz ativação da marca. E não. Então, quer dizer, porque não tem conhecimento, não sabe como fazer. Então, a gente tem aí ao mesmo tempo, isso é positivo, porque a gente tem um espaço muito grande de desenvolvimento.
do esporte como um todo. E como você falou, a gente, até agradeço as palavras, né, emociona a gente, mas nós aqui, Maurício e eu, a nossa preocupação é que o esporte em Juiz de Fora seja uma referência em nível nacional. Não só o vôlei, o esporte. Para que todas as pessoas capacitadas, a cada um no seu setor, e que tenham e que o esporte seja um vetor econômico. Porque ele é um vetor econômico. Ele movimenta muita coisa. Além disso, obviamente, isso tem que estar alinhado com a política pública. 6 mil ingressos vendidos em 30 minutos, né? Acho que é uma prova, né? Mas, ô Maurício, muita gente acaba se perguntando, né? Como é que você consegue montar uma equipe com uma limitação de recursos e que se tornou uma equipe vencedora? Qual o segredo para você fazer isso? Ô Ricardo, eu estou até assim, refletindo, eu recebi um elogio do Marcelo Negrão, que é um cara assim, ele é um cara espetacular, cara. Pessoalmente falando, além de ter sido um dos maiores opostos da história, né, do voleibol mundial. Muitas alegrias. Né? Muitas alegrias. É um cara assim, você conversa com ele, aí antes do jogo, na final, fiquei uns 20 minutos conversando com ele, que é bom, né, uma relação ali na... Melhor resenha. A melhor resenha, cara. O jogo vai acontecer, Aí ele falando assim, porra, Maurício, cara, vocês fizeram aí, foi espetacular. Ele sabe que o nosso time é muito mais barato que o dele. Ele sabia disso. Não sei, eu não sei qual que é o... O primeiro é tentar respeitar o orçamento, né? E aí tentar buscar, isso dá muito trabalho. Você prospectar e ver o atleta e tentar achar o atleta que é bom, mas que ainda não está valorizado e poder trazer. Eu acho que um caso emblemático desse ano foi o Wesley. O Wesley, ele estava na reserva de São Sebastião quando a gente jogou a final da Superliga C, em 2023. E ele só entrava nas inversões, mas eu nem ficava no banco esse tempo, porque a gente tinha o Daniel, que era o treinador, tinha o André e tinha o Bernardo, tinha 3 caras ali. E aí depois do jogo eu falei, André, você viu aquele garoto? Aí ele falou assim, eu vi. Você viu mesmo, cara? Você viu o potencial dele? Eu vi ele atacando com 5 bolas. Aí ele falou, na hora, aí acabou a competição, o treinador dele falou, pô, leva. Não dava para levar naquele momento. Ele foi jogar por Araucária, ficou no banco de novo. Aí o cara machucou, ele entrou e jogou muito bem. E aí, felizmente, a gente conseguiu contratá-lo. E ele jogou muito bem. Foi o maior pontuador da Superliga B. Isso foi um caso, digamos assim, acho que até extremo, né? O próprio Rodrigo Ruiz, que estava parado. Aí eu fiz um acordo com ele, cara, vem para jogar o Mineiro. Vê se você gosta, vem para ver se você se adapta. Se você não se adaptar, você vai embora. Se você se adaptar... Aí o primeiro treino ele estava muito fora de ritmo, de repente o cara assume a vaga de titular. Então assim... Ele veio de onde? Ele é do Mato Grosso, mas jogou muito no interior de São Paulo, né? Estava no exterior, teve uma decepção muito grande com o vôlei, tomou um cano muito grande acho que de grana na Grécia, eu não lembro. Mas estava parado, ele estava mais de um ano e meio parado do voleibol. Então você tem que achar, o Clóvis fazia isso muito bem também no Tupi. Né? Vários jogadores porque você tem que achar. Foi muito importante, para esse ano, foi muito importante o período de um mês que eu fiquei como treinador, ano passado. Porque ali eu tive que estudar muito o atleta, né? Estudar os jogos, as equipes e tal. E aquela equipe saiu dali, né? Então, vários atletas eram reservas nossos, o Caio era o líbero reserva. Eu falei, pô, esse menino vai ser um bom líbero titular. Ele só não foi titular porque o Belo também estava bem e não estava, sabe aquele negócio, o cara merece entrar, mas o outro também não está dando chance. Isso acontece muito no esporte. Cara, eu vou só abrir um parênteses rápido, porque quando você prospecta na Liga A, ou quando você prospecta na Série A do Campeonato Brasileiro, é muito simples. Você só tem atletas de alto nível, todos eles, as estatísticas são muito simples. Quando você vai lá na C, você vai na B, é 10 vezes mais trabalho, porque a dificuldade de informação é muito mais difícil e você tem que ter um olho muito mais clínico. E foi assim na minha vida. Então, como o Maurício está falando, foi assim na minha vida. Toda vez que a gente jogava contra alguém, caderninho na mão, olhando característica, e depois que você anota a característica, ainda vem outro problema ainda. Você tem que ter a característica do jogador e saber se o treinador que você contratou está linkado à característica dos jogadores que você prospectou. Porque senão não dá liga.
Às vezes você quer fazer um time mais defensivo, Estou falando no futebol, né? No vôlei, eu vou traduzir isso para o Maurício. No futebol você quer fazer um time mais defensivo, mas você contrata só jogadores ofensivos. Aí o treinador não combina com o estilo das contratações. Então, é um trabalho muito criterioso. É por isso que eu valorizo tanto. E outra coisa que é importante valorizar, a quantidade de pessoas, de jogadores, de atletas que está no JF Vôlei. Sempre teve de fora, mas sempre teve daqui. Sempre formou aqui. Né? Eu acabei brincando que meu vizinho Tarek virou levantador. Quando eu vi de levantador, eu falei assim, gente, eu estava jogando futimesa com ele outro dia, inclusive é meu freguês, que fique bem. Deixa registrado. Vou cobrar dele. É meu freguês. Ele e o Otacílio são meus fregueses. E o próprio Otacílio, o irmão também que jogou, né? Então, assim, pessoas de Juiz de Fora, que isso também cria uma identificação. Isso melhora. Melhora muito. Faz com que a gente tenha ainda mais engajamento. É por isso que menor que no futebol, né? No futebol a maioria é de fora, né? Por que é de fora? Né? É muito mais, na minha concepção, é muito mais fácil você... não é que é mais fácil, desculpa. Tem muito mais profissionais voltados para a formação de vôlei do que profissionais voltados em Juiz de Fora para a formação de atletas profissionais. Então a gente forma muito poucos atletas de futebol profissional, porque a gente... Vou voltar na fala do a gente forma, né? Forma educação física, mas não forma para o esporte. Então a gente não consegue ser formador de atleta profissional de futebol. Eles conseguem ser formadores de atletas profissionais de vôlei. A gente, Juiz de Fora, tem essa carência. A gente tem muita escolinha, mas ninguém forma. E aí eu vou fazer uma provocação para você em relação a treinador estrangeiro, no vôlei e no futebol. E jogadores também estrangeiros, tanto no vôlei quanto no futebol. O quanto que agrega, o quanto que prejudica na sua concepção e por que desse enxame. No vôleibol, no A também está assim, tem muitos atletas de fora, né? E, de certa forma, já aumentando a provocação, até que ponto isso atrapalha as seleções nacionais, tanto de vôlei masculino e feminino, quanto de futebol masculino e feminino. Bom, eu vejo assim, no caso vou separar o futebol e o vôlei, né? No caso do futebol, o futebol é globalizado, né? E eu vejo com bons olhos a vinda de treinadores estrangeiros. Por quê? Porque é uma nova cultura. O brasileiro, ele precisa entender outras culturas como aprendizado, como leitura de jogo, como enxerga o futebol. Isso é importante. Mas tem um problema aqui o futebol. Qual que é o problema? A CBF, por exemplo, tem a Academy, forma os jogadores, treinadores de licença C, B, A e Pro. E só que no Campeonato Brasileiro nível A, dos 20, se não me engano, 10 são estrangeiros. Então existe aí um fator problemático. Qual que é esse fator que eu imagino que seja? É a questão educacional. A formação como um todo na educação, tanto literária como cultural do indivíduo. Então, no Brasil, por exemplo, a criança que é jogadora, ela não estuda. E aí chega a ser profissional, faz a carreira como profissional, independente de sucesso ou não, depois encerra e não tem a formação. Vai começar a ter a formação acadêmica a partir dos 30 anos de idade. Esse é um fator que eu acho que é um problema do futebol. No futebol europeu, por exemplo, jogadores têm mestrado. Jogadores ainda em atividade estão estudando. Jogadores ainda em atividade estão tendo formação acadêmica em diferentes áreas. Tem jogadores que são administradores, tem jogadores que são pesquisadores, tem várias áreas. No Brasil a gente não tem essa cultura. Né? A cultura, inclusive, é invertida. Vários pais que comportam. Eu prefiro ver meu filho jogando futebol do que estudando. Aí tem um outro fator também que eu e o Maurício a gente sempre discute, que a escola como um todo, ela prejudica na formação esportiva. Porque é tanta carga conteudista e a criança não tem tempo de ter uma formação esportiva também. Né? Aí levando para o voleibol. O voleibol a gente já tem essa característica um pouco mais diluída. Então, existem vários profissionais que continuam a formação acadêmica.
nós aqui, através do Maurício, é uma referência. Por quê? O Marcão, que foi campeão, o treinador que foi campeão conosco em 21, já está finalizando o doutorado dele. Né? A nossa comissão técnica toda tem formação acadêmica. Ou seja, tem uma formação acadêmica e cultural desde muito cedo. E prática. Ah, né? sim, importantíssimo. Porque é desde muito cedo. E o voleibol, tradicionalmente, ele já tem essa característica. Então, quando a gente tem a internacionalização de treinadores, por exemplo, no setor, no voleibol profissional, seja feminino ou masculino, isso é importante para que o voleibol nacional evolua. Porque hoje o voleibol, por exemplo, europeu, está em alto nível. O nosso ex-treinador, Henrique Furtado, está lá na Europa. Então, essa troca de cultura é muito importante para a formação e consolidação da modalidade. Mas não vão pagar um preço muito caro até que a gente tenha essa cultura nas seleções nacionais, não? A questão da seleção nacional, eu vou ser bem sincero, existem vários interesses ali que extrapolam o interesse técnico. E aí, enquanto isso não for resolvido, a seleção não vai voltar a ser uma referência nacional. Porque a gente tem desde problemas de escolha de treinador, perfil de treinador, até a escalação, a convocação dos jogadores. Tudo isso tem vários interesses ali envolvidos, interesse de empresário, interesse de patrocinador. Tá ruim demais, né? Tá ruim. Não tô conseguindo ver jogo mais. Não, sabe por quê? Eu também, às vezes eu vejo um jogo na Libertadores, para mim é um grande parâmetro. Mas eu vou chegar no vôlei, que eu tenho uma história que envolve um estrangeiro. Às vezes eu vejo um time equatoriano jogando com um time brasileiro, e a gente sabe que o time brasileiro individualmente é muito melhor, mas você vê aqui uma organização tática muito superior. Você repara isso também nos jogos? Reparo. Por isso que me preocupa. Me preocupa também. A gente não forma. Não forma. Então, por exemplo, algumas escolas aí da própria América do Sul estão superiores à nossa. Eu vejo isso. Eu falei, não é possível, você tem os caras bons aqui e aqui você tem um time mais organizado. Porque às vezes... O JF falei isso. Você disse que tem um time inferior e ele está por ser organizado. Mas juntando a pergunta dos dois, né, que você perguntou da formação do elenco e do estrangeiro, eu tenho que até contar essa história para o meu filho, porque ele está com um pouco de birra com o Messi, porque a imprensa fica falando que ele ganhou os prêmios e tal. Mas eu devo essa campanha do JF Vôlei também a um comentário que um estrangeiro que... A gente teve alguns estrangeiros aqui, alguns contribuíram mais, outros menos, né? Mas um contribuiu, impactou muito grande, foi campeão com a gente em 2021, jogou com a gente temporada passada, que foi um argentino, Maurício Villa. Foi um cara que impactou nosso estilo de jogo, né? A gente tem um estilo de jogo agora mais... bate e volta, mais técnico, o pessoal pegou... Mas ele me falou uma coisa no final da temporada passada que eu levei para essa. Ele falou assim, que, se não me engano foi uma conversa do Messi com o Depou na Copa do Mundo, que falou assim, um time para ser campeão, ele tem que ter jogadores que vêm do banco e mudem um jogo. O Villa falou isso para mim na despedida dele. Da primeira derrota. É isso aí. Então, aí... Eu, quando montei o time, falei assim, eu tenho que preocupar em ter alguns jogadores, e isso aconteceu. Quer dizer, o Dudu entrou e virou esse jogo como levantador, né? Tinha virado outros também. O Ruivo estava jogando, o Emerson entrou e virou o jogo, o Ruiz estava no banco e entrou e virou um jogo, sabe? Carregou o time. Então, quer dizer, isso também, a gente foi um pouco impactado por essa escola boa argentina, né? Que tem... Que ele impactou individualmente, mas foi uma conversa, eu tenho que contar essa pro Rafa, para ele falar. O Messi foi um dos grandes responsáveis. A tal da inversão do 5-1 no vôlei, ela realmente faz muita diferença, né, na hora de fechar um jogo, né? Tá lá, Ricardo. Não, mas dentro até dessa linha, e extrapolando para já a parte financeira, o que falta ainda para o JF Vôlei? Poxa, uma campanha exuberante esse ano, 2021, e tudo que vem sendo feito, construindo uma história bacana no esporte de fora, mas o que ainda falta para o JF Vôlei consolidar essa credibilidade, não com o público, porque essa já ficou clara, mas com a área comercial, empresarial, não só da cidade, mas do estado como um todo, né? Porque é um time de Minas Gerais. Eu tenho tranquilidade para falar, vou deixar mais a parte geral para o Toledo falar, né? Mas eu tenho tranquilidade para falar, eu já respondi isso antes. E eu vejo assim, hoje,
se a cidade quiser, a gente tem toda a capacidade para ser uma das principais equipes do país. Chegar ali na semifinal de Superliga. A cidade quer. Eu sei, a cidade quer. Mas para isso exige investimento. Acho que a gente tem hoje estrutura física, que é o ginásio também para suportar. Já viu que ficou pequeno, mas por uma contingência. Eu acho isso até bom. Caldeirão. Caldeirão, cara. Gosto de coisa pequena. Quer dizer, a gente tem estrutura que a gente não tinha antes. É fundamental essa ação da finalização do ginásio. A gente tem um conhecimento pessoal, recursos humanos, claro que a gente vai sempre querer melhorar. Já falei com o André, André, se a gente classificar, antes da classificação, se a gente classificar e eu renovar com você, a gente precisa trazer mais pessoas para agregar. Eu não posso estar no banco o tempo inteiro, tem hora que não dá mais. Não sai do banco, não. Não, eu fico lá. Minha alegria. Mas, exemplo, a gente quer sempre aprimorar. Mas a gente precisa de investimento compatível para que esse conhecimento seja canalizado e transformado em vitórias, que são saltos difíceis, né? Se passar, o Clóvis, passar de uma série D do futebol para C é uma, da C para B é outra, da B para A é outra, ficar na A é outra, né? São saltos, né? Que são difíceis de romper. No vôlei, por exemplo, nós passamos agora. Permanecer é um salto, classificar para o playoff é outro e passar para uma semifinal é outro. Deixa eu te fazer uma rapidinha aqui, cara, que vai ser boa. Cheguei mais cedo no ginásio, né? Só não lembro, eu acho que era, não lembro o outro time. Eu cheguei um pouco mais cedo, eu falei, moção, como é que estamos hoje pro jogo? Ele, do outro lado tem o Lucão, o Lucarelli, e tinha outro oposto da seleção. O Wallace, acho que o Wallace estava junto. Só tem esses caras do outro lado lá e a gente tá aqui. Eu falei, cara... Aí eu falei, e assim, eu gosto de vôlei. Mas então... é mais ou menos como um Tupi Cruzeiro, um Tupi Atlético. Só que pra minha realidade no futebol, na realidade do futebol, o futebol tem uma vantagem. Cara. Se você conseguir fazer um ferrolho bem feito, é mais fácil você jogar com um time muito bom. Sem dúvida. O vôlei individualmente, quando você pega... Eu assisti, assim, eu tive o privilégio, eu falo com eles, eu falo pra todo mundo de fora, que quando o esporte cresce, a gente começa a ter privilégios. Né? O Lucarelli estava aqui, o Lucão e o Wallace. E o Wallace. E teve um levantamento da linha de 3, eles estavam ganhando bem, tá? A gente já estava meio sufocado. E o levantador também era muito bom. Era o Rafa? Rafa, né? Ele fez levantou assim, veio o Lucarelli lá de trás, com um tênis desse tamanho, mas deu uma pancada, que a bola quicou assim, ela muda, quando ela bate no chão, ela não vai assim, ela vai diferente. Eu falei assim, gente, é outro nível outro nível. E sendo outro nível, a gente fica assim... Quando você sai de uma Liga B e vai para uma Liga A, muda completamente a chave. A gente sai de um cenário, né, vamos dizer assim, normal, e vai para uma coisa extraterrestre, que é o caso também de quando você vai para uma Série B do Brasileiro, que também já vira uma coisa extraterrestre. E lá o nível da série é muito alto, né? Você vê o Cruzeiro, o pessoal Minas, assim, é muito alto. E aí, o Toledo, já atrapalhando, mas já colocando na conversa, qual é o investimento de uma liga, de um time competitivo, em termos financeiros? Maurício tem mais precisão disso. Acho que esse ano foi muito claro. Eu acho que as equipes que ficaram entre o 8º e 11º, eu estava conversando com o Ricardo antes, entre o 8º e 11º, giraram entre 2,5 milhões e 4 milhões ano, temporada. Então um time desses 4 que caiu, não caiu, porque eu falei com o Ricardo antes, não caiu porque era ruim, caiu porque aqui estava equilibrado. Aí a gente joga para cima, nós estamos falando de investimentos acima de 5 milhões até chegar em 20 milhões. 20, 18, 15 aí, que são os primeiros aí. Para chegar numa semifinal, você precisa entre 10 e 15 milhões aí, mais ou menos. Vamos botar 10 milhões. Vamos confiar no nosso trabalho de conseguir, mas é isso aí. Porque chega uma hora que vai ser dinheiro. O cara vai receber uma proposta de 800 mil para jogar aqui, e o outro vai pagar 1 milhão. Ele vai para outro time. Por melhor descobridor de talentos que você não tem jeito. O cara vai. Não tem né? jeito. Não sou mágico. Não sou. Teve ano que não deu super certo. Entendeu? Vamos confessar. Não tem, esse ano encaixou de uma maneira espetacular. Mas podia. Acho que eu falei no início aqui. Eu não sei se eu falei na resenha inicial. A única coisa que eu prometi para o Toledo, eu falei, olha, a única coisa que eu te prometo é que a gente não vai cair. Porque também não é tão simples. E falei com o André antes, quando eu acertei com o André, conversando assim, falei, André, você está preparado para de repente a gente não ter nenhuma vitória no Campeonato Mineiro? Pode acontecer.
Por coincidência, a gente teve 4. Sabe por que eu fico 5. preocupado, Maurício, dentro dessa linha de pensamentos que você está colocando aí? É de você criar no torcedor uma frustração de viver uma gangorra. O cara tá lá empolgado, JF Vôlei, ginásio lotado. Aí no ano seguinte, não. Poucos meses depois, numa Superliga, não virou nem a chave de um ano para outro. Poucos meses depois, o JF Vôlei perde 3-0 aqui, 3-0 lá, vem em casa. E aquilo no torcedor vai frustrando. Você não tem isso? Temo. Muito. Eu brinco assim, o amor vai acabar, não é possível, né? Porque eu vou dar o exemplo do Guilherme Novaes, que é o treinador do Minas hoje, foi nosso auxiliar, foi meu auxiliar como treinador. Né? Hoje é treinador principal do Minas. Ele perdeu o time dele, porque o Minas não tinha o time dele para a próxima temporada, ele está brigando pelo título agora. Mas tem 4 titulares do time dele que não vão ficar no Minas, mas sabe que mês que ele perdeu os caras? Janeiro, no meio do campeonato. Eles já acertaram com o Praia, com o Sada, e o Minas não conseguiu renovar. Ele falou que até conseguiu montar ele é bom também nisso. Né? Então tem esse detalhe ainda, não é só ter o dinheiro, é ter o dinheiro na hora certa de contratar. Senão o mercado fecha e aí você vai, aí haja garimpagem, né? Não sobra, na hora que você garimpa ali não vai descer, não vai ficar ninguém. Quem sobe tem essa dificuldade, né? Porque o mercado o mercado da elite já está ali. Consolidado. Dos principais jogadores que a gente podia pensar em tratar lá. Vocês têm que abrir uma lacuna. Abrir uma lacuna. É isso aí. E desse modelo hoje da Liga B, você vê muitos jogadores com potenciais de ligar? Com sinceridade? Sempre. Não muito. Eu tava falando isso com o André ontem. Tava falando com o André ontem no telefone. E André? E aí, cara? Acho que a gente conseguiu garimpar bem da Liga B passada. Tem os nossos jogadores. Pô, a gente é o melhor time. Podemos ser campeões ou não. Né? Na final, a gente é o melhor time, melhor campanha. Nossos jogadores, eu acredito que a gente tem vários ali com potencial. Mas quando você vai descendo, Monte Carmelo tem alguns, o Nord tem alguns, mas vai só enxugando. Não vejo. Eu acho que uma garimpagem ali não vai trazer grandes frutos, não, Clóvis. Com sinceridade. Para você e até para o Toledo também, qual o principal nome hoje no voleibol do Brasil? Aquele cara que você fala assim que é o mais completo hoje, o jogador. No Brasil hoje, eu acho que ainda é o Lucarelli. E o Wallace. Eu ia falar o Wallace. E o Wallace tá, já não está na seleção mais. O próprio Lucarelli já está mas assim, são os dois jogadores aí que carregariam a seleção brasileira. E o Darlan, né, obviamente, que vem suplantando o Wallace aí, né? E dessa nova geração, quem que vocês apostariam? Assim? Da nova? O Darlan é um. O Darlan. Ele oscila muito ainda. Né? Mas é garoto, mas é muito jovem, né? Mas assim, tem um potencial realmente... Ele carrega o time. Agora, é possível, como você perguntou, Cláudio, é possível, eu sei que você estava na sua corrente contra o estrangeiro por causa dessa questão de formação. Não, eu não sou contrário não, cara. Eu sou a favor. Mas aí dentro dessa linha de reforçar com uns 2 ou 3 ali, é possível pensar nisso? É possível. A gente tem E é mais barato? Não tanto. Hoje com dólar e com euro muito nas alturas. O mercado sul-americano? Na Argentina? Mas os bons são os argentinos e os bons vão para a Europa. Entendeu, Ricardo? Vez ou outra aparece um pouco. A gente felizmente tem uma rede de contato. Na hora que eu aciono o Henrique para acionar o Marcelo Mendes, que é o técnico da seleção argentina. Para achar um garoto que realmente vale a pena, lógico, na Liga A é outra coisa. Na hora que eu der um telefonema aí, os caras falaram assim, na Liga A brasileira, o cara, de repente, um jogador que é o potencial da seleção argentina. Acho que eles já olhavam, nós quase contratamos um jogador agora que o Minas queria trazer. O Minas queria trazer, mas ia trazer e ia emprestar para nós, um argentino. Mas acabou que o Minas também não conseguiu trazer, na última hora, foi para a Europa. Entendeu? Então, assim, depende muito. Bem pontual, né? Faz parte. Eu não sou contrário, gente, a jogador estrangeiro, a treinador estrangeiro. Eu simplesmente acredito que... Primeiro eu tenho uma crítica muito forte que para treinar lá fora, exigem 10 vezes mais coisas do que para treinar no Brasil. Isso eu já acho um absurdo, né?
Não por essa questão de qualificação, não que ter mais títulos ou menos títulos, né, que eu falo acadêmicos, vai fazer um treinador melhor ou pior. Mas eu falo essa diferenciação, acho que tem que ter o mesmo critério, que a gente não tem. O que eu falo é o seguinte, a gente está começando, a nossa incompetência em criar novos talentos está sendo mais prático e mais fácil buscar lá fora. Eu acho que a gente tem que voltar a formar, voltar a ser formador, tanto de treinadores quanto de jogadores. A gente, por exemplo, eu cito claramente, o Leonardo Condé já está aí com 10 anos de sucesso e ele balança na Série A ainda e é um cara que está muito pronto para poder pegar um time bom. Sem dúvida. Só que ninguém tem paciência. E estão tendo paciência com nada contra o treinador do Cruzeiro, que está com 7 jogos, 6 derrotas. Qualquer treinador brasileiro já teria caído. Ele está lá. Quase encontramos o Léo. Quase que eu encontrei o Léo em Fortaleza. Só que ele viajou, né? O dia que a gente chegou, ele viajou pro jogo da Copa do Nordeste. Então, ele tá fazendo um grande trabalho no Vasco. Tô citando ele, como eu cito o Maurício Barbieri, que também é um senhor do treinador. Eu vejo muito o Nicola, que é treinador do vôlei, também, que é um cara que você vê que trouxe muita coisa pro voleibol. Só que ele tem que trazer, Ricardo, ele tem que deixar aqui, a gente tem que ir mordiscando e transformar em energia pra gente. Uma coisa que eu sou muito contra é essa, quando o cara vem com toda a equipe de trabalho dele e não permite ninguém do clube. E vários portugueses fizeram isso. Isso não pode acontecer. Porque ele tem que deixar alguma coisa aqui. Beleza, você vem como auxiliar e vem com a equipe aqui. O Jorge Jesus colocou essa condição, pelo que a imprensa fala, foi assim no Flamengo e é a mesma condição que ele tem na seleção. Eu também. Eu entendo o cara, mas eu estou falando que a gente pensando no legado, eu quero aproveitar o conhecimento dele. Só usando um exemplo do Tupi, todo mundo que vinha, eu tinha uma comissão técnica permanente. É a minha comissão técnica. Nunca abri mão de comissão técnica permanente. Por quê? É porque ali a minha memória fica aqui. Exatamente. Quando a pessoa vem, faz o trabalho e vai embora, é igual você pega. Eu esqueci o. Eu gostava muito na época, né? A gente mais saudosista, tá? Do Joel Despani lá de Cuba, aquele momento maravilhoso de Cuba. Toda a bola que virava, foi assim, pronto, vai o bloqueio embora. É igual o Mike Tyson nos bons tempos, né? Aquele cara deixou um senhor legado. E eu vi uma... Eu não sei se foi do Marcelo Negrão ou se foi de... Eu não lembro qual o oposto. Falando de quanto Cuba... Eu não sei se foi ele, se foi o... Daqui a pouco eu me lembro o nome do jogador. Ele falou tanto que Cuba irritava eles a ponto deles darem Cuba e levarem aquilo como um fator decisivo para a virada de chave do Brasil, da seleção lá atrás. Então, isso eu acho importante. O cara que vem aqui e te incomoda, te tira da zona de conforto para trazer benefício. Não aquele cara que vem aqui, igual hoje a gente tem 20 treinadores, 10 estrangeiros, todos eles confortáveis e os brasileiros lutando. E a gente não é tão mais incompetente. Por isso que eu falei contigo da questão da formação do profissional para o esporte. A gente estuda muito pouco. Né? Eu até vi uma coisa que eu acho que no vôlei é mais dinâmico, eles falando que os treinadores brasileiros, eles fazem treinos que não são voltados para 100% daquilo que é praticado no futebol, e os portugueses, os ingleses e aquela coisa toda lá fora, exterior, não. Todos os treinos são de práticas e dinâmicas que acontecem dentro do jogo. Que isso dá uma qualidade muito melhor. Então eu não tenho nada contra. Eu só acho que a gente tem que aprender com isso. Tá? E agora nesse diapasão complicou-se, assim, nós estamos para uma Série A que eu acho que não pode ser, em momento nenhum, a gente tá lá e falar assim que 3 derrotas ou cair de novo, voltar. Eu acho que não pode ser nenhum tipo de abalo, porque é natural, faz parte do esporte. Quem está lá está consolidado, tem muito mais condições de ficar. Nós somos um novo entrante, que temos que lutar muito para permanecer. E temos que ter essa humildade. O torcedor tem que ter, o dirigente também tem que ter. Ninguém vai chegar lá chutando a porta, sentando na janela. Mas é um desafio, né, Maurício? Desafio. E como vocês estão pensando hoje, vocês estão imaginando, estão só focados no final? Como eu conheço vocês dois, vocês já devem estar com um pé aqui e o outro lá, obviamente, né? É a percepção que eu tenho de vocês de planejamento. É possível ainda, o Juiz de Fora está se abrindo para isso, porque a gente vai precisar de dinheiro. Né? Aí a gente tem essa dificuldade de marketing esportivo, vai precisar de dinheiro. E o único jeito que tem de ficar lá é com dinheiro. Como é que está essas tratativas? Já começou? Porque se a gente demorar muito mais tempo, a gente não vai conseguir formar um time competitivo para poder brigar. Assim, a gente, tanto eu quanto o Maurício, a gente, enquanto não carimbasse a vaga na Superliga A, a gente não ia pensar no orçamento. Aí agora que a gente carimbou, estamos ajustando aí a operação do jogo e já pensando,
Mas nosso primeiro passo é a renovação com a Prefeitura e com a Cesama. É o primeiro passo. Para a gente entender que nível que a gente vai poder chegar numa Superliga A e, obviamente, apelar, e apelar no bom sentido, né? Fazer tratativas com o empresariado, de um modo geral, na cidade e fora da cidade. Hoje, Juiz de Fora, e agora a gente pode falar, né, de boca cheia, hoje Juiz de Fora está no cenário nacional da elite do voleibol, que é um produto que tem crescido cada vez mais. Então, o empresariado que quiser vincular a marca dele com um projeto responsável, com um projeto de credibilidade e mais um alcance em nível nacional, eles não têm outra ferramenta a não ser auxiliar, patrocinar e usufruir, né? O grande lance do patrocínio é usufruir. A gente costuma falar internamente, eu e Maurício, de maneira brincando, né? Que não dá mais o nosso nível de equipe, de projeto, patrocínio de milzinho, né? E Juiz de Fora tem muito patrocínio de R$1.000. Então, esse patamar já não nos atende mais. Então, chegar para patrocinar... Mas, mesmo assim, só um parênteses, tá? Lógico. Tem lugar para todo mundo. Exatamente. Mas não talvez na exposição do time profissional. Tem a base, tem os projetos, tem muita coisa que a gente pode... Né? Agregar, né? O braço aberto para todo mundo. Mas tem que saber aonde que vai entrar. Exatamente. Perfeito, como o Maurício falou. Mas o que eu quis dizer é o seguinte... a gente muitas vezes recebe patrocínio pequeno e a cobrança é como se o cara estivesse pagando 10 milhões. Né? Então... Nada que você está me falando me surpreende. Eu só olhei para o Clóvis, eu queria ver ele rindo. Então assim, é entender o patamar do projeto. A gente tem um leque gigante, né? Aquilo que o Maurício falou, a gente tem um leque gigante. A gente tem espaço, desde o patrocinador pequeno que queira estar vinculado conosco, até a grande empresa que vai poder estar junto com a equipe. Então a gente tem desde o espaço publicitário na nossa sede até projeto da Superliga A. É porque as pessoas ficam muito ligadas à camisa. Exatamente. Entendeu? E não entendem que a camisa ela é importante, mas ela é um dos fatores que potencializa. Tem outros tantos que potencializam. Né? Eu, quando eu ajudei um pouquinho em 21, eu falei assim, não precisa de mim na camisa. Eu fui potencializado por quê? A quantidade de gente que me procurou por estar num projeto onde as pessoas gostavam, já era muito bom. Então, para mim, foi muito bom e eu não fiz... O Maurício é que fez questão e eu não fiz questão absoluta de camisa. Não é a camisa que vai potencializar. O que potencializa é você estar linkado a algo vencedor e responsável, que é o que vocês estão dizendo, né? Mas para finalizar com vocês, para depois o Ricardo terminar, eu gostaria, Maurício, de só falar o seguinte para vocês em relação a isso, já vai em forma de pedido. O esporte, em Juiz de Fora, a gente tem muito essa mania de desvalorizar algo que é tão importante, né? Igual o preço do ingresso 40 e 20 esgotou em poucas horas. A importância do torcedor comum, aquele que não pode, nos ajudar também o projeto através dos ingressos. Igual, por exemplo, você tem uma dificuldade em montagem de elenco, que é ter o recurso na mão. Então, ter algum tipo de passaporte que as pessoas comprem, que é muito comum na Europa. A Europa, assim, a Champions esgotam todos os ingressos antes, os clubes capitalizam, né, e conseguem fazer bons times. Então, a importância também da gente tentar fazer algum tipo de coisa... Sócio-torcedor. Que seja um sócio-torcedor do JF. Mas já no passaporte, o jogo o passaporte, o jogo, o sócio... O cara já compra ali, porque aí você já põe dinheiro no bolso, facilita. Porque uma coisa, se a gente tivesse hoje 100% dos jogos com 6 mil pessoas, olha quanto de dinheiro estaria no JF Vôlei pra gente estar o ano que vem. E outra coisa, você garante, né? Se o cara vai ou não vai no jogo, não... Ele pode vender. Ele pode vender, pode entregar. Você garante. Isso é uma ideia. E também, ele pode escalonar. Se tiver muito bom, o ingresso que ele comprou por 50 para vender é por 100. Sim, pode virar um cambista. O que não pode deixar é de ajudar. Porque se não ajudar, que a gente fica falando muito de grandes empresários e tal, mas tem que ser a cidade, tem que ser uma corrente. Se não for uma corrente, não funciona. Eu falo muito isso porque, assim, teve um jogo da Copa do Brasil, que foi Tupi e Fluminense. Nós perdemos de 3-0. Também era Conca, Fred, era uma confusão para poder marcar. Só que deu uma renda, Ricardo, naquele jogo,
que não era meu jogo não, tá? Porque ganhar do Fluminense naquela época era uma loteria. Mas o que era a minha preocupação? O dinheiro da renda, ele me ajudou a construir um time para me disputar a Série C, que era a minha realidade. Entendeu? Então, a grosso modo, se você pegar aqui, grosso modo mesmo, desses 6 mil que vão no ginásio, se cada um contribuir por mês com R$10, são 60 mil por mês. Ó. sim. Tô falando de R$10, hein? 20 são... Aí, 120. 20 são 120. Então você vai... Você vai escalonando O que isso. são R$20 por mês para... Talvez seja, o Toledo fala muito disso. Talvez seja isso. O futuro do esporte, do apoio no esporte, é partir para isso aí. Só que a gente tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que criar cultura. Por exemplo, a gente tem um sócio torcedor que a gente ainda não escalonou. Escalonou. Entendeu? Então a gente oferece sócio torcedor com garantia de entrada em todos os jogos em casa, né? Com um valor quase que irrisório, R$ 24,90. Ele tem direito a todos os jogos em casa. Ah, eu não sabia, eu vou assinar hoje. Então, e tem um plano família também, já aproveitando. Não, família não dá, porque as crianças hoje já não vão mais. Então, já não assim, mandam mais nela. Então, assim, o pessoal precisa entender disso que o Clóvis está falando. A cidade abraçar como um todo, não é só o empresariado de grande porte, de médio e grande porte, mas a população de um modo geral. Né? Porque tudo que a gente faz é para retornar para o projeto. Vou te falar uma coisa, Tony. Você conhece futebol também, você sabe disso. Todos aqui. O público do vôlei é um público que tende mais a pagar do que o público do futebol. Porque o público do futebol ele é um público mais difícil de lidar, sabe? Ele é muito volúvel, ele é muito instável. O público do vôlei não. Eu vejo muito como a gente estava falando, um público muito jovem, um público muito mais fiel, vamos dizer assim. É mais fácil você fidelizar do que o público do futebol. Pelo menos essa é a minha impressão. Não sei se vocês também... Não, eu concordo com você. O futebol ele é mais paixão e o vôlei é mais... O vôlei acho que é aquele cara que vai para torcer, que vai para contribuir. Eu vejo assim. Como o tênis também. Mas enfim, só para complementar, então, você estava falando... Que é outra também estratégia, Túlio, já que está com a patrocínio. Primeiro também tem que parabenizar a prefeitura também pelo ginásio, tá? Isso Sem também foi dúvida. fenomenal. A gente bate quando tem que bater, elogia quando tem que elogiar. Aquilo lá foi um divisor de águas também. Aproveitando, tá? Assim, a gente tem... Assim, se o time está jogando hoje, depende do resultado, tá? São 2 fatores. O ginásio, né? E o patrocínio da prefeitura com a Cesama. Senão a gente não estaria jogando. Vamos lembrar que em 2022 a gente parou as nossas atividades profissionais. A base estava bombando. Eu até brinco que pessoalmente para mim foi um ótimo ano. Foi um ótimo ano. Foi o meu melhor ano, cara. Né? Categoria de base ali, projeto e tal. Os cabelos ficaram diminuíram. Ficaram mais tranquilos. Então, Eu só preferia, disse isso para pessoas mais próximas do meu convívio, eu só preferia que o ginásio tivesse outro nome e o Antônio Marcos estivesse lá cobrindo o jogo. Para mim seria... Eu ficaria muito mais feliz do que o nome dele estando no ginásio. Esse cara fez matérias nossas. Quando a gente, nem o vôlei UFJF existia. Quando a gente estava tinha um time... Era assim... Era um cara, para mim, o grande impulsionador do esporte na região, na parte de comunicação. É uma pena, mas é por isso que eu disse. Eu pensei muito nele nessa final, que foi uma final, apesar claro. Pensei muito nele lá dentro, cobrindo o jogo com a paixão que ele tinha e a vibração que ele tinha em defender a região. Eu vou te falar ali, eu acho que aquela virada ali no final teve umas explicações que nós não vamos ter. Não sei se era o meu pai, o Antônio Marcos, o Sérgio Bara, o Pedro Edson. Tinha uma turma jogando ali. O importante é que é muita energia boa. Exatamente, tinha uma energia diferente ali que fez a gente virar o jogo. Maurício, obrigado. Você, o Toledo, por essa entrevista. Só queria, antes de encerrar, de agradecer... Dessa final aí com o Monte Carmelo, o que o torcedor pode esperar? Os jogadores entram mais relaxados com a vaga? O que ele pode esperar na próxima semana aí? Não, a gente, assim, lógico que com uma alegria muito grande. O Clóvis sempre me falou isso. O importante é o acesso. Lembra que você me falava? A gente chegou na final em 2021. Para mim, e é verdade. Assim, mais importante era o acesso. Mas aí já vencemos as 40. Vamos vencer hoje, né? 48 horas.
Retornamos aos treinos. Hoje, dia... Que dia é hoje? Eu não sei mais. Dia 9, dia 10. Dia 10, porque eu não sei, o programa vai no ar e tal, dia 10. A gente jogou dia 8, vai voltar a treinar agora hoje, dia 10. Passamos as 48 horas e eu já vi na fala dos jogadores que eles... E a gente tem ali jogadores que foram campeões da Superliga B já com a gente. Pilan, Emerson e Ian, né? Eu, né? O Toledo, junto ali, todo mundo tem. Tem um grupo que já foi campeão, já gostou também, né, de ser campeão. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem jogado... O Caio foi campeão pelo Botafogo, o Marcelo Falcão foi campeão por Joinville. Então é o que eu vou provocar. E aí, foi bom ou foi ruim ser campeão? A gente viu a final feminina, o Tijuca perdeu para Sorocaba dentro do Tijuca. As meninas estavam chorando no final. Então, quer dizer, é bom ser campeão. Né? Então, e seria um primeiro título da história do ginásio. Primeiro título nacional. Né? Então, a gente tem que querer muito esse título. Apesar da gente ter considerado o acesso espetacular e era o importante. Botar o Juiz de Fora na primeira prateleira. Mas agora a gente quer o título. Né? Eles querem também, eles sabem quanto é importante isso. O Brasil tem o Bernardinho do Brasil, o Juiz de Fora tem o Bernardinho de Juiz de Fora. Você nunca ouviu essa frase? Você nunca tinha ouvido essa frase? É só para instigar. Não, a gente tem um Bernardinho de Juiz de Fora, porque eu falo com ele que subiu para mim acabou, porque eu tranquilizo. Mas eu concordo com você. Eu tranquilizo, porque eu falo assim, gente, agora o que vier é o que Deus manda. É uma tendência da gente... A gente jogou com um peso muito grande essa série. Ter que vencer em casa o segundo jogo, né? Depois de ter perdido lá. E aí, esse último jogo teve um componente emocional muito grande. E o Norte jogou muito bem também. Então a gente superou um momento muito difícil. Né? Então agora, vamos soltar o jogo, né? Vamos soltar o agora jogo, é ping-pong, Toledo. 3-0, 3-2. 3-1. 3-1? Você gosta de emoção. Menos emoção, né? Mas Mas vamos combinar. Que aquele 3-2... Tem marcas que tem que ser daquela forma, né? Tem que sofrer, né? Eu vou gravar 3-2, que eu me preparo sempre pro 3-2. Eu me preparo pro 3-2. Se vier o 3-0, 3-1, vamos preparar mentalmente. Mas o 3-0 é sem graça, né? Ah, eu prefiro. Quando é pra gente, eu prefiro. Como foi o segundo jogo? Esse JF, quando jogar como o segundo jogo, não tem pra ninguém. O segundo jogo foi quase impecável, né? E a gente contra o Monte Carmelo, foram dois jogos de 3-2. Né? Nós jogamos 3 jogos com eles esse ano. Vocês gostam de 3-2. 3 jogos. Eu não lembro, acho que aqui em casa foi 3-1 no Mineiro e depois os outros 2 jogos 3-2. 3-2. Então, por estatística, 3-2. Vamos lá. Gente, eu quero agradecer muito, assim, parabenizar vocês, independente da amizade, do carinho que eu tenho, assim. E tudo que eu falo pra vocês é de coração, porque eu realmente sinto isso. Eu realmente acho que Juiz de Fora deve muito a muita gente em relação ao esporte, à cultura e tantas outras coisas. Mas o que vocês fazem pelo esporte, o tanto que vocês educam, a mensagem que vocês passam, a educação que vocês têm ao passar, eu acho que é um diferencial muito grande. Não só para o projeto, mas para a vida. Vocês são educadores que realmente fazem diferença na cidade. E eu sou muito um fã de pessoas que fazem diferença na cidade. Tá? Então, assim... Estou rendendo a vocês a minha homenagem, não pela vitória, pela derrota, porque isso aí faz parte da vida. O ano que vem é outra batalha, começa tudo de novo. E a gente sabe que a gente é esquecido, tudo que a gente faz hoje fica pelo chão. Mas o que mais me deixa feliz é o fato de vocês não desistirem e estar educando. Né? Aí eu falo educando porque eu e o Ricardo, a gente fala muito de crianças, que a gente é pai de crianças, que a gente fica com esse negócio de filhos. E o esporte educa, o esporte faz muito bem. E quando tem pessoas do bem fazendo bem, fica tudo muito melhor. Então vocês são merecedores disso. Eu tenho certeza que de muito mais, espero que a cidade abrace. Quando eu falo a cidade abrace, porque ela nunca deixou de abraçar, porque eu não falo isso. Porque as pessoas estão com muita dificuldade. Mas espero que todo mundo abrace, que o passaporte dê certo, que a gente possa ser campeão, que a gente possa presentear Juiz de Fora, o estádio e a memória até do Antônio com esse título. Mas, para tudo isso acontecer, né? Além das energias, a gente precisa de investimento. A gente tem que ser muito coerente com o que faz. Esporte é caro. Esporte precisa de investimento. Então, hoje não é só abraçar vocês porque deu certo. A gente tem que ajudar, tem que tentar contribuir de alguma forma. Os parceiros que estão, parabéns. Eu acho que Juiz de Fora, a prefeitura, fez um trabalho magnífico, porque, de certa forma, olha só como é que ficou o Juiz de Fora com 6 mil ingressos, como é que ficou a televisão também no Sport TV. A ponto de eu tampar uma bandeja pro alto quando fez o último ponto. Então, acho que tudo isso faz parte da nossa cultura e eu acredito que a gente possa ser a Islândia do futebol, sim, tá?
do voleibol. A gente também. pode ser sim. É só a gente bater que uma hora a gente chega lá. Ninguém acreditava. No futebol a gente conseguiu ir. O vôlei também conseguiu. Então a gente consegue sim. É só a gente persistir que vai. E rendo para vocês aí minhas homenagens, meus parabéns. E a gente vai estar lá firme, torcendo nessa final. E espero, né, levantar um caneco com vocês de longe. Porque agora eu já não sou mais... Eu não vou sair correndo com essa energia do meu amigo Toledão, não. Obrigado, Clóvis. Eu que te agradeço. Agradecer ao Maurício, o Toledo também pelo carinho de sempre, não só de agora, de tanto tempo aí que a gente conversa sobre esporte, né? E é muito bacana a gente vir para cá e não quero me alongar, mas a gente vir para cá e falar de um projeto vencedor, não de um jogo vencedor, mas de um projeto vencedor que começou lá atrás e a gente vem acompanhando degrau a degrau esse crescimento de vocês aí e que precisa ser melhor compreendido pelo setor empresarial, sabe? Porque a população já está ali, já está acompanhando os torcedores, mas se não houver uma mobilização em torno disso, e eu acho que a cidade como um todo, é o nome da cidade, vocês já são reconhecidos, hoje o Juiz de Fora já é reconhecido como uma cidade do voleibol, em outros locais onde o voleibol é forte, é respeitado. Então, isso graças a vocês, ao trabalho de vocês, e mais do que isso, é vocês trabalharem para educar crianças, para direcionar as crianças, os jovens, para o caminho do esporte, para tirar das ruas, tirar das coisas ruins, das drogas, de evitar que elas fiquem nas páginas policiais e sim nas páginas de esporte, de educação, que é onde a gente precisa. Obrigado mesmo. A gente que agradece, Ricardo, pelo apoio. Eu sabia que, falei, tem que ir com calma lá, porque a resenha vai ser boa. Agradece aí a Elétrica Gerais, né? Vamos agradecer a Elétrica Gerais, agradecer o Superfinanças, agradecer o Ricardo Ribeiro também. Obrigado, Clóvis. Eu que te agradeço. Agradecer aí o Instituto de Saúde HSVP, que é o Hospital São Vicente de Paulo, Cediplan, que é um plano de saúde que está chegando forte aqui em Juiz de Fora, com loja física na Brás Bernardino, Salsa Parrilha, seu buffet prêmio de todos os dias, e também o Sinteac, que é um sindicato que tem uma atuação muito forte na nossa região, na Zona da Mata, aqui em Juiz de Fora. A gente tem falado muito. Obrigado ao Sérgio Félix pela ajuda de sempre. E a você em especial que acompanhou o programa até agora. Tenho certeza que a gente levou aqui um bate-papo descontraído, falando um pouquinho de esporte e com alguns conceitos que eu tenho certeza que a gente vai compartilhar nos próximos programas também. Obrigado e até a próxima.